Enquanto a igreja fica parada, o pessoal do movimento LGBT corre mais rápido que o Usain Bolt. Você viu a última deles? Eles convocam a comunidade LGBT para votarem em candidatos ao Conselho Tutelar. Candidatos que sejam alinhados às suas causas. Enquanto a comunidade LGBT faz isso, a igreja faz o quê? Nada. Fica parada. Eles ocupam os espaços e a igreja fica em silêncio. Este vídeo serve para todos, mas principalmente para você, pai homeschooler. Isso tem uma implicação muito direta com você sabe disso. Mas quero falar sobre isso, sobre essa atuação política da igreja, ou melhor, às vezes nenhuma atuação política. Às vezes a gente ouve, né? A igreja não se envolve em política. Depende, o que você quer dizer com isso? Depende muito. E muitas vezes a gente ouve esse discurso aí ad infinito. Mas está certo? Como que a igreja deve se posicionar politicamente? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá! O Gramsci, aquele comunista, ele falou sobre a marcha pelas instituições. É exatamente isso que a esquerda fez, sim, porque já dominou tudo. E continuam fazendo. Enquanto a igreja creu, não, a igreja é só aqui, a gente está preocupado só com a Jerusalém celestial e tal, e acha que isso é uma espiritualidade. Enquanto isso, a comunidade LGBT está aí, tomando os espaços e tentando a cada dia nos calar. Sim, vocês não viram? Eu já fiz um vídeo aqui sobre um rapaz do movimento LGBT que disse exatamente, olha, a gente sabe o nosso problema são os evangélicos, são os cristãos. Então, veja a convocação. Convocação da comunidade LGBT+, para votação em candidatura ao Conselho Tutelar, dia 1º de outubro, ou seja, está aí. Entre em contato com as candidaturas comprometidas com a comunidade. Recomendamos votar em candidaturas de conselhos tutelares comprometidas com os direitos humanos e cidadania tanta sigla, né? LGBTI+, pelo amor de Deus. E que exigem capacitação para atendimento à população de adolescentes LGBTI+, Y, borboleta, enfim, vai por aí, vai, né? Mas nós não nos envolvemos com política. Isso. E aí, enquanto nós não nos envolvemos, eles se envolvem. Eles colocam lá pessoas para ocupar espaço e muitas vezes essas pessoas nos perseguem. Estamos preocupados com a eternidade, este mundo jaz no maligno. É isso. É verdade, então, que todo tipo de envolvimento político da igreja é sempre errado? Qualquer tipo de envolvimento político sempre foi visto aí. Sempre foi visto como uma espécie de caída da fé. Na história da igreja. Na história da igreja recente, na história da igreja recente. Se um membro, por exemplo, da igreja, se candidatava a algum cargo público, caiu da fé. Por exemplo, eu acho pastor não, né? Pastor tem uma vocação aí. Eu acho que pastor não deve se candidatar mesmo. Mas um membro da igreja, ele se candidatava a vereador, alguém já dizia, caiu da fé. Vê se pode um negócio desse. A gente teve na Bíblia tantos homens políticos. Daniel foi incorruptível. E ele influenciou o rei da sua época. Os reis da sua época. Então, assim, é um negócio assim absurdo. Se a igreja, por exemplo, uma pauta política, aborto. Se a igreja decide apoiar alguma política que é contra o aborto. Que é isso? Não pode, porque é uma questão política. Então aí deixa a esquerda falar sobre isso. E a igreja não se posiciona sobre isso. Meu querido, todo assunto é político, de certa maneira. Todo assunto. Por exemplo, o casamento. É casamento gay, pode ou não pode? Tá lá na Bíblia, não adulterarás. O não adulterarás é um mandamento que resume toda a ideia da moralidade em relação à sexualidade. Tá vendo? É uma pauta política, mas também é uma pauta espiritual. É uma pauta bíblica. Como que a gente se posiciona em relação a essas coisas? Então, num passado recente aí, qualquer tipo de atuação dos crentes nessas áreas era sempre visto, você caiu da fé. Porque cabe a gente apenas pregar o evangelho. Mas é certo isso? Não negamos que muitas vezes a gente vê pastor envolvido em assuntos políticos e preocupados apenas com eles mesmos. Eu mesmo já vi pastor, tá lá, vem um candidato na igreja, o que eu reprovo, na minha igreja é proibido, não pode vir no culto e apoiar político e colocar ali no... Não pode, na minha igreja, nas nossas igrejas resgatar, isso a gente concordou, é proibido. Culto é para cultuar a Deus, não para palanque político. Então assim, muitas vezes o pastor faz um trem dessas feiuras aí, leva político, mesmo que seja um político, você tenha certeza, 100% certeza, é honesto, eu acho que não é legal isso. Então, esse tipo de envolvimento, eu também acho isso é errado. Isso é errado. Então, isso de fato é uma coisa... Ou então, como estava dizendo aqui, conheço história de pastores, leva lá o político, passa 2 semanas, a filha dele está trabalhando na prefeitura. Então, essas coisas são horríveis. Agora,
É por conta desses absurdos que a gente então não vai ter nenhuma atuação política, os crentes não têm nenhuma atuação política, como nesse caso, por exemplo. Deixamos eles tomarem conta, o movimento LGBT, do Conselho Tutelar. É isso. Eles têm o direito, vivemos numa democracia, eles têm o direito de fazer isso aqui. Não estou dizendo que isso aqui eles estão agindo de maneira antidemocrática aqui, não. Eles têm o direito. Mas e nós? Nós também temos. Nós também temos. Ao longo da história, o povo de Deus sempre teve um papel muito importante na sociedade. Nós somos luz do mundo. Somos luz do mundo. Sempre houve uma influência muito grande do povo de Deus na sociedade. José aconselhou o rei do Egito. E a sua atividade econômica tornou possível a vinda do Messias. Sim, lembra José? Ele tem um sonho, ele então dá a dica para o rei do Egito sobre como deveria administrar os bens, os 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras. Então, por conta da sabedoria de José, da sua atividade política, econômica, o que aconteceu? Havia comida para seu irmão Judá. Havia fome na terra, diz o texto. E o único lugar em que havia comida era no Egito, por conta da sabedoria que Deus deu a José. Diz o texto, então, que a família de José, incluindo Judá, foi até José. Lembra que Jesus, ele veio da tribo de Judá? Esse era o anúncio da profecia. Agora, se Judá tivesse morrido, como que a profecia iria se cumprir? Deus então não seria Deus. Veja então, veja a importância disso. A ação política de José respingando no plano eterno de salvação de Deus do seu povo. Daniel, como eu acabei de dizer, aconselhou o rei Belsazar e diz o texto que ele era irrepreensível. Então assim, se você fala, não existe político que é honesto, você já tem pelo menos um exemplo, Daniel. Pelo menos um exemplo. Mas vejamos o que o historiador Alvin Schmidt fala sobre a influência da fé cristã na sociedade. O historiador Alvin Schmidt destaca que a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra infanticídio, abandono de crianças e o aborto no Império Romano. Contra a luta dos gladiadores, costume de marcar com ferro o rosto dos criminosos, declara Wayne Grudem. Alvin Schmidt também diz que 2/3 dos abolicionistas, dos líderes abolicionistas que lutaram contra a escravidão nos Estados Unidos, eram cristãos. Eram cristãos. Líderes do direito civil, como por exemplo Martin Luther King, era um pastor batista. Tinha umas coisas bem feias da vida dele, mas não interessa, era um pastor batista. 3 grandes documentos da história ocidental. Todos eles marcadamente influenciados pela fé cristã. A Carta Magna da Inglaterra, Declaração de Independência dos Estados Unidos e Constituição Americana. Daniel Elazar disse o seguinte: a estrada para a democracia moderna começou com a Reforma Protestante. Então, tá vendo a influência da fé cristã e de cristãos na questão política? William Wilberforce, ele tinha dúvida se ele deveria ser pastor ou político. Ele foi o instrumento por Deus na política para acabar com a escravidão no mundo. Primeiro acaba na Inglaterra e depois vai acabando no mundo. Veja os cristãos agindo politicamente, meu Deus do céu. Inclusive, se hoje você tem a liberdade para expressar uma besteira desta do tipo, cristãos nunca devem se envolver em política. Se você tem a liberdade para falar uma besteira dessa, é porque cristãos que pensavam diferentemente de você, eles influenciaram a sociedade, influenciaram o mundo ocidental, trazendo liberdade de expressão. Sim, o que não havia na Idade Média. Claro que não. Com a doutrina da infalibilidade papal, se eu sou infalível, quando fala ex cathedra, essa é a crença católica do Papa. Não faz sentido mesmo que exista liberdade de expressão e debate. Não faz se eu sou infalível. Para quê? Se eu sou infalível, se o Papa é infalível, eu aqui é o Papa, tá? Não faz sentido existir liberdade. É claro que a fé cristã, ou melhor, a fé protestante, que na minha opinião é a genuína fé cristã, tem influência pesadíssima na liberdade que a gente tem hoje. Então, se você pode hoje falar besteira e falar, não, a gente não quer crentes não tem nenhum envolvimento com política. Se você tem o direito de falar essa besteira, é inclusive porque cristãos pensavam de maneira diferente de você, protestantes, e lutaram para que você tivesse essa liberdade de se expressar. Mas a verdade é o seguinte, muitas vezes por amor ao próprio nome, não pela glória de Deus, e nem por amor ao próximo, os crentes dizem, não, eu cristão não quero nenhum envolvimento com política. E com isso, pessoas como o povo do movimento LGBT se envolvem. E aí, esta semana eu falei com a Clarice Ziller, pronunciei corretamente, Clarice? A Clarice, ela trabalhou no Ministério dos Direitos Humanos, que tinha como ministra a Damares. E ela disse o seguinte, e a pasta que ela trabalhou na Secretaria do Direito das Crianças, né? Enfim, e ela trabalhou diretamente com essa questão do Conselho Tutelar. Então,
fiz esse vídeo aqui, pedi bastante opinião dela, e ela me disse o seguinte, olha, há ótimos conselheiros fazendo um bom trabalho por aí, mas uma boa parte está ali pelo dinheiro e pelo capital político que a posição oferece. Lembra do caso do menino acorrentado num barril pela família? Negócio assustador. A Clarice me disse o seguinte, o caso veio à tona em 2020, mas ela disse que já havia uma denúncia feita há 5 anos. Segundo ela, com 2 minutos de conversa, já dava para notar os sinais de violência ali naquela criança, mas o pessoal do Conselho Tutelar não teve capacidade. Não teve de notar, ó, esse menino aqui está sofrendo. 5 anos antes, não teve para enxergar o óbvio que aquela criança estava sofrendo. Nós, muitas vezes, temos o receio correto da intromissão do Estado na família. Com razão, mas devemos nos lembrar que o Estado também é ministro de Deus, vingador para punir o mal, para fazer justiça a todos, principalmente àqueles que não podem se defender. Gente, há alguns pais por aí nesse mundo que são verdadeiros demônios. Há mães, isso eu sei, há mães, aqui no Brasil, que dão à luz a crianças apenas para vendê-las para pervertidos que irão violentar bebês. Mães que fazem isso, gente, aqui no nosso país. A Clarice me contou uma história, assim, chocante, que eles recebem denúncias o tempo todo. Lá no governo recebem denúncias de maus tratos e violência contra a criança. Um dia eles receberam uma denúncia de uma criança que foi violentada. Você entende aí o violentada. O vídeo foi enviado. Uma das pessoas que trabalhava lá na secretaria viu o vídeo de abuso, deu alguns passos e desmaiou. Desmaiou. Para você ver o que acontece nesse país. É um negócio assim absurdo. É absurdo. Então, muitas pessoas estão no Conselho Tutelar para ter uma plataforma política, isso diz a Clarice. Então, como a Clarice disse para mim, muitas pessoas estão no Conselho Tutelar apenas para ter uma plataforma política, não estão ali pelas crianças. Isso é tão verdade que, às vezes, uma criança que está acorrentada no barril não é notada, mas uma criança que tem pais extremamente preocupados com ela, a ponto de esses pais tirarem os filhos da escola, porque há escolas no Brasil que tem tráfico de drogas. É um negócio assustador. Esse pai tira esse filho da escola porque a criança não está aprendendo nada na escola. Esse pai decide então ensinar o seu filho, e o filho que estava na escola não aprendendo nada agora está sendo alfabetizado. Olha que coisa doida. Esse conselheiro tutelar não vê essas crianças muitas vezes que estão aí acorrentadas no barril, mas o menino que estava lá na escola, ignorante, correndo risco de vida, agora está aprendendo com o pai e está seguro. Aí eles perseguem esse pai que pratica homeschooling. Portanto, fale com seu pastor, fale com um vereador de confiança de sua cidade. Tem alguém aí realmente interessado em ajudar as crianças que precisam. E com um conselheiro tutelar que, ao invés de perseguir famílias dedicadas, que estão preocupados em ajudar mesmo crianças que estão em situação de risco. Há um conselheiro tutelar assim para a gente votar nele? A eleição vai ser dia 1º. A eleição vai ser dia 1º de outubro agora. Se informe sobre onde é a votação. Mobilize-se. Fale com o seu pastor sobre isso. Fale com a liderança da sua cidade sobre isso. Peça informações. Mas e votem. Vão lá votar. Isso é importante que a igreja tome os espaços, que é nosso também. Qualquer um, eles podem, o pessoal do movimento LGBT, de acordo com o nosso país, sim, é um país democrático, eles podem fazer isso aqui. E eles podem, eles estão certos. Eles estão certos em fazer isso aqui, mobilizar. Quem está errado é a igreja, que não mobiliza, os crentes que não se mobilizam. Então, nós devemos nos mobilizar. Eu mesmo, aqui na minha cidade, entrei em contato com o vereador, falei, olha, dá uma pesquisada, vê pra gente, tem um candidato aí decente, que realmente está preocupado com o direito das crianças, e a gente quer votar e quer apoiar essas pessoas. Então, isso a gente pode fazer como igreja, a gente deve fazer. Então, não acredito que a gente, como igreja, eu, na minha igreja, então, o que eu tenho tentado fazer? Não trago candidato aqui, nunca pedi nada, sabe, para candidato, nada, para mim, para minha igreja, jamais. Mas, por exemplo, há candidatos, há políticos, quer dizer, nem candidatos, é político mesmo que estão exercendo o ofício aí, que eu ajudo. Eu falo, não quero nada. Olha, nessa causa, por exemplo, do homeschooling, olha, eu acho que o melhor caminho é isso, o homeschooling assim, assim, assado. Assim como Daniel, assim como José aconselhou os políticos da época. Então, essa é uma posição que a igreja, pastores podem ter. Agora, não realmente sem interesse próprio, nada de trazer político no culto, o culto é para adorar a Deus, mas essas coisas nós não podemos fazer.
como aqui, a gente se mobilizar para ir lá votar, para escolher um conselheiro tutelar que a gente fala, poxa, esse aqui eu acho que é um cara que vai realmente ajudar essas crianças que estão necessitadas. Nós não podemos fazer isso? Eu acho que a gente deve. A gente deve. Então mobilize-se. Mobilize, fale com o seu pastor, fale com algum vereador e vá votar no dia 1º de outubro para conselheiros tutelares aí no nosso país.